Olá, pessoal que está iniciando o nosso curso de questões. Então, você ou é nosso aluno do curso de 2 anos e já viu todo o nosso material extensivo, ou você fez algum outro curso e não foi aprovado e veio aqui para a gente para dar uma reforçada somente nas questões, ou você quis fazer só o curso de questões. O que eu posso dizer para você? O curso de questões está assim, maravilhoso, top, fantástico. Por quê, gente? Porque você já veio com uma base. Hoje nós vamos começar aqui o módulo de reumatologia. Você já estudou reumato em algum lugar na sua vida. Então hoje o que eu vou apresentar para você? Como que é o curso de questões? Ele tem muita questão aqui com um pouquinho de teoria, em que a gente vai mostrar para você os segredos para você acertar a questão de prova. E quando for possível, igual no módulo de reumato é possível, eu vou juntar tópicos, porque na hora da prova você não vai ter lá só questãozinha de artrite reumatoide. Você vai ter que diferenciar artrite reumatoide com osteoartrite, com espondilite, com Reiter, com Reiter, com tudo. Então aqui é a hora do vamos ver, é a hora que você coloca o seu conhecimento em prática, porque nós vamos ter várias questões. E na hora que você for na apostila de curso de questões, a apostila de curso de questões está muito top, porque ela também é desse jeito. São várias matérias com várias questões, ok? Então, por exemplo, eu até coloquei um nome aqui que não é um nome muito utilizado na prática pelo reumatologista, que eu coloquei artropatias. Porque eu quis remeter às dores articulares. Então eu vou ter essa primeira aula de artropatias, manifestações articulares e extra-articulares, e teremos mais. Aqui primeiro só manifestações articulares e extra-articulares. Vamos falar também de tratamento, vamos falar de diagnóstico, vamos falar de outros itens. Vamos lá. Então, aqui, para você ter uma ideia. Então, eu já coloquei o resumo aqui, nem lembrava que tinha aqui no PowerPoint. Vou falar para você, em toda essa parte de artropatias, que eu juntei várias doenças, aí tem gota, tem osteoartrite, tem artrite reumatoide, psoríase, tem Reiter, tem várias, vocês vão ver. Então vamos falar de rigidez matinal, de dor articular, de manifestações articulares, de manifestações extraarticulares, exames complementares, critérios diagnósticos e de tratamento. Com estes tópicos, a gente mata tudo sobre essas doenças e eu te falo que você vai estar preparadíssimo. E lembrando, se você ficou com alguma dúvida teórica, volta na sua apostila do extensivo para complementar. Se tem alguma matéria que talvez você não tenha, porque aqui esse curso você tem que chegar para você que está cansado de fazer aquele extensivo longo, seja o nosso ou de outro curso. Vamos lá. Dor articular e rigidez matinal. Então a gente tem que discutir principalmente de dois tipos de doença. Vamos colocar aqui o primeiro exemplo. Unicamp, mulher 55 anos, queixa de dor e edema na articulação, que não nos preocupa tanto, acompanha de rigidez matinal com duração de 2 horas e a dor articular melhora com a atividade. Então tem a primeira pergunta aqui para você. Essa é uma artropatia ou uma doença articular inflamatória ou osteodegenerativa? Uma que a articulação melhora com a atividade. E olha aqui, rigidez matinal com duração de 2 horas. Então, gente, eu já falo para você que esta é inflamatória, tá? Então, mais uma. Mulher, então FG, então é isso aqui, curso de questões, você vai ver que eu vou discutir aqui durante essa aula, deve ter umas 40 questões. Tópicos, questão inteira, muito bacana. Mulher, 49 anos, procura assistência médica com queixa de dor e edema nas mãos e punhos, não tão importante para a questão, de início a 6 meses, que piora com repouso. Osteodegenerativa ou inflamatória? Já falo para você que é inflamatória. Então, vamos fazer um resuminho aqui para você, gente. Se o paciente tem uma dor que melhora com o movimento, é uma dor inflamatória. Não é uma dor osteodegenerativa. A dor osteodegenerativa, quando tem um desgaste da articulação, ela piora com o movimento, ok? E aí depois nós vamos falar um pouquinho da rigidez articular. Mais uma, Cesupa 2020, mulher, 52 anos, empregada doméstica, refere dor em joelho direito e nas articulações das mãos. Relata rigidez matinal, olha aqui. A rigidez matinal aqui foi de 20 minutos. A outra
da inflamatória foi de 2 horas. Refere dores que pioravam com o frio e com o esforço físico e melhora com repouso. Por quê, gente? Então essa aqui é osteodegenerativa. Como a articulação está gasta, como tem uma osteodegenerativa, na hora que você repousa, aquela articulação ela para de movimentar. E aí melhora a dor. É diferente da inflamatória. Então está aqui o nosso resuminho. A dor articular que melhora com o movimento é inflamatória. Você vai pensar em artrite reumatoide, você vai pensar em espondiloartrites, ok? Espondilite anquilosante, por exemplo. Se ela piora com o movimento, lembra. Então tem um desgaste da articulação. Então está batendo osso com osso. Você vai pensar em osteoartrite. Então isso é clássico nas questões de prova. Isso é clássico para fazer você dividir as questões de prova. Rigidez matinal, então é outro ponto. Então na rigidez matinal, você tem que, igual eu mostrei nas questões para você, ali naquela primeira questão, ele falou uma rigidez matinal de 2 horas. Rigidez é o paciente que sente que está tudo duro de manhã, ok? Isso aí que você vai, que ele vai descrever para você. Então quando ela é maior que 1 hora, em prova de residência, claro que na prática não é tão perfeito assim, é inflamatória. Você vai para o lado da artrite reumatoide, vai para o lado da espondiloartrite. Quando ela é menor que 1 hora, normalmente menor do que 30, eles vão colocar na prova para você, vai colocar igual naquela questão lá de 20 minutos, você vai falar em osteodegenerativa, osteoartrite. Ok? Então essa foi a introdução que eu considero a mais importante para você, para diferenciar essas primeiras questões. Então a gente começou a destrinchar aqui artrite reumatoide, osteoartrite e espondiloartrite. Aí nós vamos para essa questão da Unicamp, olha lá. Mulher, 55 anos, queixa de dor e edema nas articulações há 2 anos, acometendo interfalangianas proximais e metacarpofalangianas. Guarda isso aí. Você que já vem com uma certa bagagem, você já sabe o que eu estou falando. A gente sabe que interfalangianas proximais e metacarpofalangianas é igual a uma determinada patologia em prova de residência. A dor inicia-se pela manhã com melhora das atividades. Tem melhora da atividade, melhora a dor. A gente já sabe que é inflamatória. Acompanha a rigidez matinal de 2 horas. Também está falando para o lado inflamatória. Tem dificuldade respiratória, dor e crepitação na extensão da cabeça, manobra de Fallen. Observa-se parestesias no território do nervo mediano quando tem a manobra de Fallen. Nós vamos falar disso tudo mais à frente. Exame laboratorial. Essa anemia não preocupa. O fator antinuclear. O que é esse fator antinuclear? É quando a gente entrar nas doenças como lúpus, colagenoses, lúpus, esclerodermias. Então, um fator antinuclear é maior que 1 para 80, ou seja, 1 para 160, 1 para 320, em prova de residência, fala para a gente a favor de lúpus. Ok? Fator antinuclear, o FAN. Fator reumatoide anti-CCP positivo. Anti-CCP a gente tem que pensar em artrite reumatoide, mas não é pauta dessa aula hoje. Aqui eu só coloquei para a gente ter um geralzão sobre artrite reumatoide. Então essa é uma questão clássica de artrite reumatoide, beleza? Vamos agora entrar em manifestações articulares, vamos falar de todas, Primeira, PUC Rio Grande do Sul 2020. Homem, então já não é mais mulher na casa de 50, 60 anos. 24 anos, operário da construção civil, consulta o médico devido à dor lombar evoluindo há 4 meses. Então ele já coloca ele de sacanagem para você, um operário da construção civil, para você ficar pensando em paciente com uma lesão na coluna. Uma lesão por estar pegando peso. Só que olha aqui, a dor é intensa associada à rigidez na base da coluna com radiação das nádegas. Ok? Ele acorda à noite pela dor e percebe que caminhar pela casa alivia o sintoma. Exame físico apresenta limitação do movimento da coluna em todas as direções. Então aqui a gente diferenciou da hérnia e pensou na espondilite anquilosante por causa dessa limitação da coluna em todas as direções. Então ele tem aquela famosa coluna em bambu ou anquilose das vértebras. Tá? Então esse aqui não é clássico, mas é uma questão que essa limitação do movimento em todas as direções, que não aconteceria no paciente com hérnia da coluna, falou a favor da espondilite anquilosante. Só que a gente tem que destrinchar mais ainda. Isso aqui foi só uma primeira dica de uma questão difícil. Vamos para a próxima.
USP 2019. Homem, 29 anos, com idade, motorista com história de lombalgia, 5 anos. Dificuldade para a realização de suas atividades no período da manhã, mas com melhora após o almoço. Então ele vai se movimentando e vai melhorando. Não foi tão rápido igual na artrite reumatoide, igual a gente mostrou ali, mas é uma doença inflamatória. Nota melhora da lombalgia com uso de naproxeno. Há 2 semanas vem observando olho vermelho e embaçamento visual, que nós vamos guardar para mais para frente. Nós vamos discutir as manifestações extraarticulares aqui. Exame apresentou hiperemia difusa, esquece isso. Só que ele veio falar do teste Schober, de 3,5 milímetros, ok? Teste Schober em prova de residência alterado, ele quer falar para a gente a favor de quê? Espondilite anquilosante. Vamos mostrar essa primeira imagem, produção. Então, no teste Schober modificado, você mede ele 10 centímetros e pede para ele, então tá vendo aqui marcado 10 centímetros, e você pede para ele abaixar o máximo a coluna. Se for menor do que 4 centímetros, é um teste Schober modificado positivo, ou seja, ele tem uma limitação no movimento da coluna. Paciente jovem, que tem essa dificuldade para movimentar durante a manhã. Tem que pensar em quê, gente? Espondilite anquilosante. Mais uma característica do paciente com espondilite anquilosante. Então você vai formando na sua cabeça todo o raciocínio. Estamos falando de mulher? Estamos falando com alteração metacarpofalangiana? Ok? Estamos falando de dor à movimentação ou melhora a movimentação? É assim que nós vamos destrinchar as questões. Vamos para mais uma. Então essa aqui é da Unesp, mulher, 56 anos, queixas de dor e inchaço articular há 4 anos, acometendo joelhos, interfalangianas proximais e metacarpofalangianas. Rigidez inicia-se pela manhã, dificultando as atividades diárias e tem duração de 2 horas. Gente, a duração de 2 horas a gente já sabe que está falando de inflamatórios, espondiloartrites, por aí vai. Ok? Só que aqui, observa, não está falando de coluna lombar, não está falando de homem jovem, está falando de mulher, com interfalangianas proximais e metacarpofalangianas bilateralmente. Gente, isso em prova de residência é praticamente patognomônico de artrite reumatoide. Então você está vendo que as características sindrômicas, por isso que é bom, tem algumas partes de clínica, eu vou conseguir fazer isso para você no curso de questões, isso aqui é artrite reumatoide, não tem que ter dúvida. Vamos para mais uma. SURS, Unificado Ceará, 2016, mulher 45 anos, é avaliada em ambulatório por poliartrite em ambas as mãos. Interfalangianas proximais e metacarpofalangianas. De todo tamanho aí, produção. Isso é artrite reumatoide. Então não é espondilite, não é psoriásica, não é Reiter. Mais uma. Olha lá, aqui não. Aqui eu estou mostrando a imagem. Então mostrando aqui para vocês a descrição típica, artrite simétrica. Se estiver falando assimétrica em prova, vai pensar em psoríase, você vai ver as questões. Aqui simétrica, crônica, de pequenas articulações, interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, poupando as articulações de interfalangianas distais. Isso é artrite reumatoide. E as interfalangianas distais ou alterações ungueais, a gente pensa em psoríase. Então você vai observando que essa é uma aula de questão, esse é o curso de questão. Ele vai te fazer indo e voltando, misturando várias questões para você chegar preparado na hora da prova. Mais uma, SES Rio de Janeiro, questão que é curso importante do Rio. Paciente de 30 anos apresenta quadro de dor nas interfalangianas proximais, rigidez matutina com mais de 1 hora de duração e títulos altos de anti-CCP. Já estou só introduzindo. Anti-CCP é muito específico para artrite reumatoide. Então, mais um quadro de artrite reumatoide aqui para você. Vamos mais uma, 2014. Homem, 55 anos, com diagnóstico de artrite reumatoide. Então, já falou artrite reumatoide, de longa data, queixa de dor cervical e torcicose de repetição. Ao exame, evidencia dor de crepitação, flexão e extensão da cabeça. Qual o diagnóstico mais provável, pessoal? Então, a gente falou que artrite reumatoide é principalmente pequenas articulações, só que pode acometer coluna lombar. Coluna lombar não, coluna vertebral. Em região cervical. Marca aí, produção, C1 sobre C2. Então, a artrite reumatoide não acomete lombar.
né? Vamos falar assim, não acomete principalmente lombar, porque vamos imaginar que teve um, mas é classicamente C1 sobre C2. Se estiver falando de coluna lombar para você em prova de residência, é espondilite anquilosante. O examinador ele não é tão sacana, ele tem que te dar o direcionamento. Ok? Então, mostrando a imagem aí, produção, uma imagem típica aí, a seta branca, mostrando ali que você não consegue ver o espaço articular. Ali, então, C1 sobre C2, então vai dar crepitação, vai dar torcicolo. Por quê? Tem essa instabilidade C1 sobre C2. Você observa que parece que é uma vértebra única. Beleza? Então, estamos fechando os raciocínios. Vamos parar aqui um pouquinho. Você viu que a gente já falou da osteoartrite. Mulher, que a dor piora com a movimentação, vai ter história de sobrepeso, vai falar principalmente de grandes articulações na osteoartrite. A artrite reumatoide, falando das pequenas articulações, espondilite anquilosante, coluna lombar, limitação da coluna em bambu. Vamos para a próxima. Outra imagem mostrando aqui para você de novo C1 sobre C2, torcicolo, artrite reumatoide. Não podemos ter dúvidas com relação a isso. Servidor Público Municipal de São Paulo. As manifestações inflamatórias da artrite reumatoide costumam poupar, eu já falei, por isso que eu até corrigi nos slides anteriores, costumam poupar coluna dorsal e lombar, acometendo principalmente cervical. Tá? Quem acomete a coluna lombar vai ser a espondilite anquilosante. 2017. Um achado radiológico encontrado na tomografia federal do Rio Grande do Norte. Computadorizada compatível com espondilite anquilosante de cara, não tem que ter dúvida. Letra A. Anquilose das vértebras lombares, coluna em bambu e articulações sacroiliacas. A famosa sacroileite. Então, a primeira imagem, esse paciente que tem essa imagem clássica do paciente com espondilite anquilosante, com o pescoço para frente. E olha lá, anquilose, a fusão das vértebras. Sindesmose, então vai ter a fusão das vértebras. Por isso que aquela questão que eu coloquei anteriormente tem limitação do movimento. Quadro clássico. E essa próxima imagem, sacroileite, do sacro com o íleo. Então tem essa fusão ali, essa sacroileite. São quadros clássicos da espondilite anquilosante. Vamos para mais uma. Marta tem 55 anos e trabalha como doméstica. Procura um ambulatório com queixa de dor articular em mãos e joelhos. E rigidez matinal que melhora em menos de 20 minutos. Pessoal, rigidez matinal que melhora em menos de 20 minutos. A gente tem que pensar em que? Osteoartrite. Não podemos ter dúvida com relação a isso. Mais uma. Federal de Pernambuco. Paciente, 57 anos, apresenta ambulatorialmente com história de dor em joelho direito há 4 meses. Relata rigidez matinal de novo, 25 minutos. Eu falei que é menor que 1 hora, mas normalmente eles vão colocar menor que 30 minutos. Durante a deambulação, há intensificação da sintomatologia. Então, dor que piora com o movimento, ou que piora com o frio. Ok? O que é isso, gente? Osteoartrite. Olha aqui, crepitação, movimentação ativa do joelho. Osteoartrite. Mais uma. Federal do Paraná. Maria tem 53 anos, apresenta quadro de sobrepeso, procura um ambulatório com queixa de dor articular em mãos e joelhos, que piora de novo com a movimentação ao longo do dia. Então a gente já está descartando aí um quadro inflamatório. O quadro inflamatório, as espondiloartrites, psoríase, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, a questão vai falar para você que ela vai melhorar ao longo do dia. Aqui é a osteoartrite. Mais uma, rigidez matinal em menos de 20 minutos. Apresenta nódulos nas articulações interfalangianas distais. A gente vai falar desses nódulos. E ao raio-x da coluna observa-se redução do espaço articular, esclerose do osso subcondral, cistos subcondrais e presença de osteófitos. Então isso aqui é a classificação clássica de osteoartrite, porque tem um colabamento, tem uma degeneração daquela articulação. Então, redução do espaço articular, esclerose de osso subcondral, cistos subcondrais e presença de osteófitos é osteoartrite. Olha a imagem. Aqui mostrando aqui a seta vermelha, nessa questão aí, olha lá. Redução do espaço articular, esclerose de osso subcondral e, principalmente na seta, mostrando um osteófito. Então, não temos que ter dúvida. Então, é um quadro totalmente diferente da espondilite anquilosante, totalmente diferente da artrite reumatoide. E aí, falando novamente também nessa mesma questão da Federal do Paraná,
nódulos nas articulações interfalangianas distais. Então, observa o B e o H. Então, Bouchards, interfalângicas proximais. O Heberden, nas distais. Então, como que eu gosto de lembrar para a prova? Pelo alfabeto. No alfabeto, o B é mais próximo do início do que o H. Então, Bouchard é proximal. O Heberden é distal. São nódulos da osteoartrite, diferente desses nódulos reumatoides que está nesse próximo slide, que estão nas regiões extensoras, ok? Que são nódulos da artrite reumatoide, não tem nada a ver com Bouchard e com Heberden, ok? Esse nódulo aqui que são indolores, que é a principal manifestação extraarticular da artrite reumatoide, ok? Vamos agora falar um pouquinho da parte de acometimento das articulações da osteoartrite. Nessa parte de acometimento das articulações da osteoartrite, vai vir essa imagem. Então, são principalmente, gente, enquanto a artrite reumatoide são pequenas articulações, aqui são as grandes articulações. Só que isso aqui é pouco relevante para a prova. Então, você vai ver que tem quadril, joelho. Só que isso aqui, gente, pouco relevante para a prova na parte de osteoartrite. Não tem que se preocupar muito com isso. Beleza? Então vamos finalizar essa primeira parte, essa aula 1 de manifestações manifestações articulares e extraarticulares nas artropatias. Vamos para a segunda aula seguindo esse mesmo tópico. Obrigado, já voltamos.